De repente começo a sorrir. É assim que um beijo vai surgir. Vamos dançar. Me permita beijar tua mão. Alimentação alternativa que parece que a gente nem sabe o que é isso, né, Darmélia? Acabamos de descobrir agora no intervalo, a Flávia vai explicar pra gente daqui a pouco o que significa quando a gente fala alimentação alternativa. Nós estamos aqui com o Wilson Mosena, que é professor da UFG, engenheiro agrônomo e vegetariano, Wilson Gandhi, que é cantor, vegetariano, já foi vegano, e a Flávia, que é nutricionista, especialista em nutrição esportiva. E mais algumas outras coisas, né, Flávia? A equipe do Todas as Coisas foi a um espaço alternativo com restaurante, loja e feira. Os adeptos da alimentação garantem a dieta natural promove o equilíbrio da saúde. Vamos ver. Pesquisa da Anvisa alerta: cerca de 70% dos alimentos in natura consumidos pelos brasileiros podem conter substâncias prejudiciais à saúde. Com isso, cresce a procura por alimentos como estes, totalmente livres de química. Eu tive gastrite, esofagite e tem 4 anos. E posterior, a solução, foi solução mesmo. Parou de doer, parou de dar todos aqueles males, né? Aquela questão da azia e tudo mais. A prevenção às doenças também é motivação para mudar a dieta. Eu eliminei a carne vermelha, mas frango e peixe eu ainda como, e ovos também. A alimentação é a base da sua saúde. Se você não tiver uma alimentação adequada, você vai ter um terreno biológico ácido que vai propiciar o aparecimento de doenças, câncer, por exemplo. Para quem tem alergia a glúten, esta loja oferece produtos como farinhas que substituem a tradicional farinha branca. Tem até leite para quem tem algum tipo de restrição à lactose. Nós temos um leite de amêndoa, nós temos leite de arroz em caixinhas, tá? E nós temos aqui as castanhas e é muito fácil fazer de leite de castanhas, especialmente do caju branco, da castanha do Pará, da amêndoa. Cada um pode fazer ele mesmo um leite bem rapidinho, bem simples. Entre os produtos mais vendidos estão os alimentos básicos da dieta brasileira. Especialmente o arroz. Nós temos um arroz integral, orgânico, biodinâmico, que é uma produção do Rio Grande do Sul, que trabalha assim com as forças vitais das verduras, das plantas, é um alimento básico para todo mundo. E o suco de uva também, nós temos um suco de uva excelente, orgânico. Os adeptos garantem: a saúde melhorou depois da mudança alimentar. Muda a vida da gente, todos os sentidos que você pensar, até espiritual. Fica muito mais fácil, sabe? O seu trabalho, de oração e tudo mais. Seu alimento é o teu medicamento. Então é fundamental você ter uma alimentação saudável para evitar futuramente várias doenças. E a alimentação é uma medicina preventiva. Nós vimos aí muito. E a pergunta para você, Flávia, para você explicar para a gente o que é alimentação alternativa. Alimentação alternativa é quando eu aproveito integralmente o alimento. Ou seja, cascas, talos, sementes, bagaços que normalmente são jogados no lixo e que são ricos em nutrientes como fibras, vitaminas e minerais. Normalmente o lixo fica mais nutritivo e por às vezes preconceito, por não saber o que fazer, às vezes a salada não fica tão bonita com os talos, mas todas essas partes devem ser utilizadas em outras preparações. Eu posso enriquecer sopa, farofa, arroz com os talos das plantas, igual brócolis, muita gente joga fora, couve-flor, couve. Então esses talos devem ser guardados e enriquecidos, né? Pode se enriquecer em outros pratos. Casca de frutas você pode também usar para suco, como de abacaxi, casca de manga para fazer geleia. Eu já fiz um salpicão com casca de manga, melão e melancia. Ficou ótimo. Eu não Só com as cascas? Só com as cascas. Ferventei, corta em tirinha e usa como se fosse o repolho e a cenoura. Só coloquei o frango e os temperos. Fiz isso até no aniversário meu, que enganei todo mundo achando que era salpicão. Ficou muito bom, porque eu ia fazer uma salada de fruta para acompanhar a sobremesa. Então eu peguei as cascas e fiz o salpicão.
Porque eu não jogo fora nada. A casca da cabutiá, você faz um ótimo quiche, você refoga e faz na farofa, né? As crianças nem sentem. Então, às vezes, é um preconceito ou não saber utilizar. O suco da casca do abacaxi, entre a casca da melancia, você faz doce. Então, esse aproveitamento que, né, a gente tem perdido muito. Né, e a Flávia ensina as receitas no canal dela no YouTube. Fala pra gente do canal. Ah, tá. Tem um canal no YouTube que chama Nutri Chef com Flávia Custódia, que tem muitas dicas, receitas saudáveis. Inclusive lá também eu dou ideia também dessa alimentação alternativa. Tem uma tortinha de milho que eu faço com o bagaço que sobra. Quando você vai fazer às vezes um creme de milho, um curau, que você bate o milho e aí sobra o bagaço, você pode fazer uma tortinha de milho que fica parecendo uma pamonha. Lá em casa a gente usa para fazer ele fritinho. Ok. Isso também, né? Não é tão saudável assim, mas é muito gostoso. O simples fato de você bater um suco e coar, você já está perdendo a fibra na peneira. Então, o ideal é que você bata bem o suco, até triturar bem essa fibra e você consuma tudo. A Suzete falou frito, né? Frituras, né? Que é um vilão, né? As frituras. E agora o pessoal está usando muito a banha de porco, que até então não podia usar. O que você fala da banha de porco? Pode? Tudo é consumo moderado. A banha de porco, ela é uma fonte saudável, mas a gente sabe também que ela é uma gordura... Também tem colesterol, gordura saturada, né? Então, eu preciso comer moderadamente. Se eu vou fazer um arroz, um feijão, normalmente se eu usasse um óleo, usar uma colher de sopa e eu usar, né, uma concha de banha, então isso vai me fazer começar a provocar um ganho de peso, às vezes aumento de colesterol. Então, a questão é só uso moderado. Você pode substituir porque ela é sólida, então tem que ter cuidado com a porção, né, que serve da banha. E não deixar fritar quando você vai refogar um alho, cebola, tentar isso não fritar, porque, né, acaba também oxidando mais ainda a gordura. Professor, na sua casa entra banha de porco? Entra. Eu queria fazer um comentário, acho que é na apresentação lá do restaurante, falou dos produtos biodinâmicos, né? É que também, às vezes, quando a gente está pensando na alimentação, às vezes a gente relaciona mais com os aspectos... nutricionais mesmo, proteína, carboidratos, né, lipídios, mas essa linha da biodinâmica é uma linha bastante interessante que ela é uma filosofia até da antroposofia e uma linha da agricultura de produção de alimentos que além desses nutrientes trabalha com equilíbrio energético. Então às vezes é uma coisa meio subjetiva, para nosso entendimento, mas é que funciona, né? Então tem uns preparados biodinâmicos que dinamizam, energizam determinados alimentos e que fazem uma diferença na nutrição e na saúde, né? Então acho que esse é um aspecto importante. E isso tem a ver também, eu acho importante ressaltar, é que nós, nesse processo de modernização, nessa coisa contemporânea, nós reduzimos muitos alimentos passíveis da nossa nutrição. Então, hoje, se você olhar, qual é a base alimentar do mundo? Independente se é na Tailândia, se é na China, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, basicamente é arroz, trigo, batata. Né? Então, os alimentos mais produzidos no mundo são isso. E se nós olharmos para o que é a dieta do goiano, né? Tendo arroz, feijão e carne, então já é uma boa alimentação. Às vezes o pessoal põe um tomate, uma alface, né? Mas a diversidade do reino vegetal e do reino animal e até da microbiologia é enorme. E isso... né, é uma vasta produção de alimento e a gente está desperdiçando. Então as punks, eu acho que são nesse sentido, de você diversificar. Não que você só vai comer punks, né, mas ela entrando na sua rotina alimentar, ela vai melhorar a sua qualidade de vida. Então acho que essa coisa de diversificação, quer dizer, no reino vegetal, só aqui no Cerrado a gente tem uma diversidade enorme. Por exemplo, a gente vai no supermercado e encontra um kiwi para comprar, em qualquer época do ano, que não é nem daqui. Mas perinha do Cerrado, que é uma fruta saborosíssima, a gente não encontra, né?
Cagaita. Quem que né, se alimenta de cagaita? Uma delícia, E é uma né? delícia. Então, Maravilhoso. eu acho que esse é um ponto importante, a gente pensar na diversificação, né? E logicamente, né, tem uma chefe aqui de estimular na alimentação os produtos regionais, que isso é uma tendência mundial, né, internacional. Pois é interessante, Flávia, que hoje esse universo dos chefes, né, dos gourmets, ele pelo menos para a gente que está de fora, parece que a aparência da comida é uma coisa muito importante. Aí você falou do aproveitamento de partes dos vegetais em que tem muitos nutrientes e que muitas vezes a gente não usa porque acha feio. Mas, por outro lado, a gente ouve falar de pediatras, por exemplo, quando a gente começa a introduzir a alimentação nas crianças, a importância disso, de você fazer daquele momento um momento bonito, agradável, para a criança se interessar pela comida. Então, eu quero duas questões. Primeiro, a comida, eu não posso nem falar o que eu estava pensando, mas essas comidas, a bolacha integral, essas coisas, elas não são tão bonitas. O arroz integral, ele não é tão bonito quanto o arroz branco. Como é que você fez para ensinar seu filho a comer a comida natural, alternativa, e que ela se interessasse por isso? E também, Flávia, se é possível a gente juntar as duas coisas. A comida ser uma comida totalmente natural, orgânica e ser bonita ao mesmo tempo. É possível utilizar da beleza para comida vegetariana, mas na minha família a gente tem um negócio muito interessante que eu aprendi com a minha avó Isaura, 93 anos de idade, e que a minha mãe sempre, já de origem europeia, tinha aquela preocupação, né? A gente brincando, menino, vem comer, vem comer. E minha avó já dizia o seguinte, mãe do meu pai, não da minha mãe, não, pode deixar, na hora que ele tiver com fome, ele corre aqui. Você entendeu? Então, é importante, eu sempre deixei, quando o menino está comigo, eu deixei que esse instinto primitivo dele fosse despertado. Porque quando você está com fome, você come pedra. Você come casca de árvore. Você come o que tiver para comer. Entendeu? Então, é importante isso. Na linha do que o Dr. Wilson falou aqui, também pegando um gancho rápido, nós temos a memória genética desses alimentos que os nossos parentes comiam, ia para o mato buscar, e hoje a nossa alimentação está reduzida a quase nada, né? Então é importante isso aí, mas é possível fazer uma comida belíssima, porque veja que coisa maravilhosa, você chega em casa, na minha casa, você vai sentir o cheiro de fruta. Não tem nada mais gostoso do que, né, o cheiro de fruta, dos vegetais, você larga lá uma semana, o trem tá bom, né? Então, isso aí nunca vai sentir cheiro de churrasco, né? Você não sente aquele cheiro de carne, você largar um negócio lá, 2, 3 dias já tá fedendo, né? Então, é mais cheiro, é mais agradável, pelo menos para mim, né? Eu acho que é mais bonito, assim, mais... Às vezes, por que pareça, nossas crianças hoje estão muito exigentes, até no paladar. Tão exigentes. Agora, esse é um grande problema, doutora. Então, porque a oferta... Químicos. Sim. Então, por isso que a alimentação natural, ela também tem que ser bem apresentável. Porque como é que eu vou competir com um pacote de bolacha recheada? Mas aí vai o cheiro de um danoninho. Criou, exatamente, mas a criança influenciava na escola, na creche, no supermercado. É tanta propaganda. É isso que eu te falo, é uma batalha sem fim. Exatamente. Então, é tanta competição que aí a gente vai ter que ganhar. Como nós vamos ganhar? A apresentação. Isso. Então, eu quero que a criança coma beterraba. Como eu vou oferecer essa beterraba? Então, eu posso fazer um bolinho lindo de chocolate com beterraba. Exemplo, entendeu? O arroz integral eu posso perfumar com raspas de limão, eu posso colocar cenourinha e colocar num potinho igual de restaurante, entendeu? E oferecer, eu tenho que dar alguma graça, né? Eu dou muita aula de culinária em casa, então quando tem criança eu sempre atento para isso, né? Então como é que eu vou oferecer esse creme de milho? Né? Então, o potinho que vai colocar, a cor, a consistência, e a criança gostou, acabou. Nossa, amei, entendeu? E é impressionante como elas falam, né? Então, por exemplo, vamos enriquecer com taioba. Então, eu não vou simplesmente refogar uma taioba e dar para a criança comer, né? Eu posso fazer uma lasanha, eu posso fazer um quiche, eu posso, né, fazer uma torta de frango que a criança ama, entendeu? E enriquecer. Então, tudo é a forma como eu vou realmente apresentar. A criatividade e o conhecimento foi uma coisa que você falou. Eu acho, Flávia, posso até estar enganada, mas eu acho que o grande fator é a falta de conhecimento. As pessoas acharem, por exemplo,
saber o que pode ou não pode comer, o talo da couve-flor, só porque ele é feio, é porque a gente cresceu aprendendo que comia a couvezinha lá, né? A arvrinha lá, né? Você não comia o caulezinho da árvore. Então é uma questão... E nisso a internet, ela trouxe muita coisa positiva, né? Porque é fácil o acesso para você descobrir se você pode ou não comer aquele alimento e o que ele te traz de nutrientes, né, Darmélia? Você falou, muita propaganda e também tem muito modismo, né? No bloco anterior eu perguntei sobre a dieta low carb, você não falou. A famosa dieta também é uma moda, né? O que é, né? Primeiro, o que é a dieta low carb? Bom, dieta low carb é quando eu faço uma restrição na parte de carboidrato, por isso que é low carb, só que não é zero. Muita gente acha que é não comer de jeito nenhum. Então, é uma restrição, geralmente ela fica em torno de 35% a 40% da minha alimentação será em carboidrato. Então, é uma redução e um aumento do consumo de proteína, que passa a ser aí mais ou menos 30%, mas uma proteína de boa qualidade. Tá? Uma proteína magra, não como outras dietas que são proteínas com muita gordura. Então a diferença da low carb é porque tem uma proteína de boa qualidade magra e uma restrição de carboidrato, mas não zero como vem outras dietas proteicas. Tá? Isso faz mal? O aumento do consumo da proteína? Se estiver bem acompanhado, não, porque até estudos recentes científicos, a necessidade proteica, por exemplo, até do idoso, ela já é conhecida que é até maior do que um adulto, tá? Pela própria necessidade da manutenção da massa óssea e massa muscular. Então, hoje já tem se pedido o idoso comer de 20 a 30 gramas de proteína, pelo menos em 4 refeições. Então, isso não se alcança se não tiver realmente um aporte maior de proteína. Emagrecimento, por exemplo, dietas hiperproteicas, elas têm dado mais resultados. Só que tem que ter calculado esse aumento proteico, que geralmente varia de 1,5 até 1,8 gramas de proteína para quem faz musculação, né, claro. Porque se for um sedentário, muda, né, a quantidade. E proteína de boa qualidade, né, proteína magra, que a gente fala, que não tem tanta gordura. Mas a low carb, ela é só para emagrecimento? Ou é porque o carboidrato em excesso também ele pode fazer mal? Tudo em excesso pode fazer mal. Muito carboidrato em excesso, com certeza. Tem aumento de peso, aumento de gordura diabetes, localizada, né? Diabetes, né? Porque envolve açúcar, porque açúcar também é um carboidrato. Que a gente tem que falar também qual é o tipo do carboidrato. Então, uma dieta low carb não entra sacarose, por exemplo, que é açúcar. Então, eu vou comer outro tipo de carboidrato, como das raízes, os tubérculos, né? Os cereais integrais, para compor, né, a refeição. Mas assim como se a restrição ela não pode ser a longo prazo. Você consegue, para emagrecer, é uma dieta assim muito boa. Mas estudos que comparam uma dieta de restrição calórica tradicional com low carb, por exemplo, com jejum intermitente, o resultado é basicamente o mesmo. Entendeu? Então, não é necessário você sofrer para emagrecer. Você falou no jejum intermitente, mas a gente tem que falar dele também. Mas são estratégias, tudo que a gente fala são estratégias. Funciona? Funciona. Só que, por exemplo, pode funcionar, né, para os Wilson, entendeu? Como pode não funcionar. Por exemplo, a Darmélia, que é uma maratonista, não recomenda uma dieta de jejum intermitente. Então, isso vai prejudicar os treinos dela. Então, tem que ver nível de atividade física, entendeu? O seu fisiológico, né? Eu prescrevo exames, então a gente tem que... É muito pessoal. Tá? Nem todo mundo é adepto a fazer pessoal, eu acho que é interdependente também. Então, vai depender do nível de estresse, né? Exatamente. Então, eu mesma tenho hipoglicemia a cada 3 horas também. Tem que comer a cada 3 horas. Nada de dieta intermitente, né? Mas o orgânico é 100% confiável? Olha, a gente sabe que tudo que envolve mercado, né, às vezes existem pessoas que não são sérias, né, e que aproveitam esse momento do mercado para ter maiores ganhos. Mas a legislação hoje de orgânicos no Brasil é extremamente avançada, né? Nós temos aí uma legislação que está sendo copiada, inclusive, para os nossos parceiros aí países latino-americanos, né, que tenta dar essa garantia, né, essa garantia de que se tem o selo de orgânico, é porque está sendo auditado, está sendo vistoriado e está, né,
dá essa confiabilidade para quem for consumir, né? E aí está uma luta terrível, né? Porque você lutar contra a indústria da guerra, porque muita gente não sabe, mas o agrotóxico ele é um rejeito de guerra. Exatamente. Ou seja, ele tem a intenção, é uma forma de fazer a guerra, ou seja, de controle populacional, porque o ser humano ele nasce mais do que morre, então você tem que fazer o controle populacional. Mas houve o tempo em que a nossa alimentação nós não utilizávamos. Não, porque no Brasil mesmo é uma coisa muito recente. Uma coisa recente. Da década de 60 para cá. Pós Segunda Guerra Mundial. Né? E eu acho que um aspecto importante assim é que as coisas não são isoladas, né? Então hoje, por que a alimentação, a gente tem muito problema de sobrepeso? É porque às vezes o nosso cotidiano, por isso que eu trouxe a palavra do estresse, né? A gente, qual o tempo que a gente tem para a gente preparar as nossas refeições? Verdade. Né? Quer dizer, isso de uma certa forma precisa da nossa organização de vida para ter um tempo para a gente se alimentar, fazer o nosso próprio alimento, fazer da forma adequada. Ou você pode contratar uma chefe de cozinha saudável, entendeu? Eu ia falar que isso é para as meninas ricas, né? O mundo conspira para a gente comer mal, mas eu quero... Você come pamonha? Como? Também? Como pamonha, faço pamonha, eu tiro o queijo, geralmente eu não como queijo, porque o queijo é o pior, né? Queijo é o mais gostoso. Não, ele é delicioso. Queijo é o mais gostoso. Se eu tiver que dividir uma pamonha, é terrível, né? Ficar com pode queijo. ficar com um pedacinho de queijo. E tem mais um, o queijo é viciante. Ele é uma droga, ele atua no seu cérebro, mesmo de onde ópio atua, ele é um opiáceo. Por isso que foi o pior para eu largar. Foi difícil. Mas que sofrimento. Meu Deus do A céu. gente vai chamar o intervalo, Wilson. A gente vai chamar mais um intervalo, daqui a pouco nós vamos mostrar uma matéria que existe pamonha vegetariana? Ou vegana? Vegana. Daqui a pouco você vai ver. Entre os homens sob o céu, tantas coisas ainda estão, sem respostas claras, sem direção. Entre os homens sob o céu.